Boa noite a todos. I'm very happy to be here. I'm very honored to be here with you. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, muito honrada. It's a chance to be with you and with what is so close to my heart as it is for you, the path work. Like many of you, or if not all of you, I owe my life really to the path work. I'm very happy to share something from what I have received. And tonight I will. Just a moment. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder partilhar com vocês algo que é muito caro para mim, que é o caminho com o Pathwork. Então, eu estou muito feliz em poder partilhar com vocês esse momento. So tonight I'd like to share some thoughts on what we call phase 2 pathwork. Então, hoje eu gostaria de partilhar com vocês o que a gente chama de a segunda fase do Pathwork. The deepest part of the journey. É a parte mais profunda dessa caminhada. The part of the journey that invites us to align with the reality of being. É essa parte que nos convida a nos alinhar com a realidade do ser. Beyond the lower self and the higher self. Que vai além do eu inferior e do eu superior. The part of the journey that invites us to allow or to have a taste of oneness with the divine. Essa parte que nos permite alinhar e ter uma pequena chegar perto desse alinhamento com o que é estar alinhado com Deus. Então eu estava falando que o que a gente chama de segunda fase do Pathwork é sobre o caminho de camadas mais profundas da consciência, que vai muito além das defesas, além das defesas da máscara, muito mais profundo da criação das dores da criança, aonde que a gente vai se encontrar com o que a gente mais deseja, que é com a união. É muito importante olhar para isso tudo. É a viagem de abrir todos os seus sentimentos que a gente, na verdade, acaba suprimindo, né? Que a gente nega quando a gente é mais novo, quando a gente é criança. E a gente tenta ficar seguro lidando com esse mundo do jeito que ele é. Todas essas crenças que a gente acaba criando, né, para a gente poder ser amado, ser aceito. Tudo que faz impossível para a gente sentir todos os nossos sentimentos. Porque todas essas ideias, elas prendem, elas dificultam, porque nos levam para o que é certo e errado, né? E é isso que a gente precisa evitar. Você sabe do que a gente está falando, né? A gente faz esse trabalho há muito tempo, a gente já faz isso há tempo e é muito importante. Tanto quanto a gente aprende a respirar e a inspirar, a gente permite que a energia passe por a gente. E essa forma como que a gente conecta com o divino. Muitos de vocês sabem dessa linguagem, né? Essa linguagem mais antiga que vem dos hebreus, do árabe, foi desenvolvida. A palavra para Deus e a palavra para respirar, elas têm a mesma raiz. Então, Deus é respirar. Então, quanto mais eu respiro, mais eu convido a essa energia divina em mim. Quanto mais eu sinto, mais eu respiro. Então, as partes iniciais dessa viagem, a viagem para compreender como os nossos bloqueios na vida, as nossas dificuldades na vida, são as dificuldades para criar, né, aquilo que a gente deseja criar, é resultado de ideias e imagens que a gente chama no Pathwork
de aquilo que é aceitável, o que não é aceitável. Isso é muito importante. Como alguns de vocês já sabem, a gente pode ir lá visitar essas imagens, pode explorar essas recreações vezes por vezes, né? E sempre a gente nos encontra repetindo padrões que a gente está criando. Então, a jornada chega num ponto dessa viagem que o ego precisa também entrar nessa viagem, né? Nesse trem, como o guia diz. E a gente vem com essa pergunta: como que eu continuo repetindo padrões que eu já explorei? Como que eu ainda recrio, por vezes, relacionamentos que vêm de crenças que eu já explorei e já percebi que não são mais úteis? Como que isso acontece? Essa é a questão nessa viagem. Quando a gente precisa se questionar o que significa ser uma criança de Deus. Muito do trabalho que a gente faz no Pathwork é nos ajudar a parar de nos submeter aos nossos pais. Eu acho que vocês entendem do que eu estou falando, né? Mas o que vem depois disso? Se eu posso parar de me submeter aos meus pais, mas como então daí que eu pego nessa obrigação de ser uma criança de Deus? E não estou falando que a obrigação é meio estranho, né? Que a gente pode pensar que está falando de submissão de novo. Não é. Submissão é ser alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou sentir alguma coisa, porque eu penso que eu tenho que é. Então, alguém do lado de fora me ama, me aceita e acha que eu estou bem. Obrigação com relação a Deus vem de uma escolha. A escolha de estar em alinhada, de estar no estar com Deus. Daí são as nossas obrigações. A segunda fase do Pathwork é sobre aceitar e honrar essa obrigação. Então, a pergunta é: o que é essa obrigação? Então, eu vou te dar a minha resposta mais curta, né? Mas vocês podem achar suas próprias palavras para descrever essa obrigação. A forma como eu ouço o guia falar é que essa obrigação é abrir mão de estar sempre atrás da segurança, essa coisa de estar sempre correndo atrás da segurança. Na verdade, o guia fala de segurança bem cedo, nas primeiras palestras, na 17, o guia fala como que todas as nossas dificuldades, as nossas dores na nossa vida é porque a gente está tentando ir atrás dessa segurança, a gente quer estar seguro. E o guia sempre fala que a única segurança é perceber que não existe segurança. A única segurança vem em descobrir a coragem de saber que não há nenhuma segurança. Não há nenhuma segurança em Deus. Se a gente se alinha com a energia de Deus, a energia de Deus nos vai levar para onde tiver que nos levar. E a gente não pode estar seguro de não estar nesse lugar. Então, a segunda parte dessa viagem, né? Essa obrigação que vem do desejo de ir além, de se submeter aos pais e, na verdade, querer ser um filho de Deus é para também deixar de ser seguro, de estar seguro. Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque quando a gente fica correndo atrás dessa segurança, nos leva à separação. O guia diz que a separação dessa energia divina e essa ligação a essa separação, isso é o eu inferior. Então, eu gostaria
Eu gostaria de te pedir para respirar um instante, inspirar, porque eu vou voltar um pouquinho no que eu falei. Então, vamos só respirar por um momento. Eu gosto de pensar como um bebê. Muitos de vocês, se não todos, já foram um bebê, né? Aqueles primeiros momentos da vida, aquele bebê, o bebê quando ele nasce, ele está pouquíssimo presente nessa vida. Muita parte do tempo ele está dormindo, ele está em outro lugar. Mesmo quando eles acordam para poder comer, eles não estão verdadeiramente acordados. Eles mamam, mas ainda estão dormindo, conectados com uma energia cósmica, que essa energia que os trouxe aqui, eles não estão muito se relacionando com esse mundo ainda. Mas logo, esse bebê vai perceber que tem um mundo ao redor dele. Eu não vou falar sobre o crescimento da criança, né? Você sabe o que acontece? Primeiro, a criança se conecta com o próprio corpo. Depois, eles reconhecem que tem uma mãe. E aí eles percebem que quando eles choram, a mãe vem. Então, essa é a forma como eles se conectam. Aí, aos poucos, a criança vai aprendendo a controlar essa vida ao redor. A criança aprende mecanismos com os quais eles vão conseguir que o amor venha até eles. O bebezinho, né? Não pensa no amor como a gente pensa. O amor para o bebê é bem literal. Eu preciso de ir com meu barriguinha cheia, eu preciso estar no colo de alguém, esse calorzinho ao redor, e esse é o amor que eles entendem, como eles entendem. E eles querem isso. Mas quanto mais o bebê aprende a fazer isso, mais eles se tornam vivos, mais presentes nesse mundo. E depois de um certo tempo, eles aprendem a andar, e depois de um certo tempo vão aprendendo a lidar com a escola, e vão aprender então a criar uma carreira, uma vida amorosa. E quanto mais a gente se torna capaz de criar mais nessa vida, mais nós nos separamos na nossa mente, nessa conexão com o divino. Quanto mais a gente acredita que somos aqueles que criam a vida, mais a gente acredita que depende de nós criar o que nós precisamos. Quanto mais a gente acredita que a gente age de forma independente. E a gente então tem ideias de quem nós somos e nós nos conectamos, nós nos ligamos a essas ideias. É claro que muitas dessas ideias são resultado de experiências iniciais da nossa vida, coisas que nos foram ditas sobre quem nós somos, né? Os nossos pais falaram, a televisão, a escola, a cultura. A gente aprende a relacionar a vida da mesma forma como a gente aprende a relacionar com os pais. A gente mantém essa recriação. Depois de um certo tempo, a gente realmente esquece que não tem nada além daquilo que a gente decidiu que nós somos. E eu acho que todos vocês sabem disso. A gente vai fazer sessões com terapeutas, com os helpers. A gente olha naquilo que a gente está parado, né? A gente olha quais são os nossos desejos que a gente não consegue trazer para a vida, mas a gente continua com eles do mesmo jeito, apesar da gente ter achado. A gente acha que a gente não consegue criar aquilo que a gente quer porque a gente tem ideias erradas sobre a vida. A gente continua voltando na ideia de que tem alguma coisa errada com a gente. Mas se eu acredito que a vida é controlável e eu sou aquele que tem que controlar, então é claro
que eu nunca vou sentir que eu sou bom o suficiente, porque eu estou seguindo uma ilusão. Eu estou atrás de uma ilusão que não pode ser nunca manifestada. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu me ligo nesse ciclo, mais eu me separo do meu desejo mais profundo, que é estar alinhado com Deus. Na palestra 250, o guia fala sobre a graça. Ele fala que quando a gente reza, da forma como a gente rezar, a gente sempre pede que a graça venha até a gente. Mas o guia fala que a graça não virá para você porque a graça está sempre presente. De onde que ela vai vir? O guia diz. A graça está sempre aqui. Graça é o que você respira, é aquilo que o faz respirar. Então, quando a gente reza por graça, o guia fala que isso também apoia a ilusão e nos separa da graça. O guia diz que através da prece é a gente perceber o que nos cega para aquilo que está realmente presente. E é claro que essa cegueira está na mente. Eu sou aquele que está em controle. Eu sou aquele que precisa fazer o que é para ser feito. Eu tenho que fazer tudo por conta própria. E, de novo, eu vou repetir. Essa é a criança que acredita que é dessa forma que meus pais vão me amar, é dessa forma que eu vou fazer dinheiro suficiente, é dessa forma como eu vou ter uma vida sexual boa, ou qualquer coisa que vai me fazer feliz. Mas não é só a criança. É também o resultado de ter na sua mente e pensar que é isso que nós somos, que a nossa mente nos está dizendo. De alguma forma, peraí, deixa eu parar de novo e vou dar um momento para vocês respirarem. O guia nos fala que, em muitas formas, esses aspectos de ser humanos é inevitável. Nós temos uma obrigação de viver essa vida corporificada. E para poder viver essa vida no corpo, nós precisamos usar nossa mente, nosso cérebro. A gente precisa entender como que a vida funciona. A gente precisa tomar decisões. A gente precisa ser capaz de avaliar as coisas. A gente precisa aprender como não machucar nossos irmãos e assim por diante. O problema, o guia fala, começa quando a gente termina pensando que isso é o que nós somos. E a gente acha que aí está o nosso valor. Que nós somos essa mente que controla. E quanto mais a gente controla, mais valiosos nós somos. Esse é o caminho para a separação. E essa conexão, essa ligação em acreditar que eu controlo a vida é uma definição do eu inferior. As intenções negativas, se você desejar falar dessa forma, aquilo que nos separa. Então, o eu inferior tem muitas camadas, é claro. A gente pode dizer que a criança de 5 anos que vai para o parquinho e vê um brinquedo de uma outra criança e ele ou ela, né, quer esse brinquedo, aí ele vai lá e pega esse brinquedo e bate na criança, da criança que é a dona do brinquedo, né, e pega esse brinquedo e sai correndo.
E foi o que eu experienciei semana passada quando eu levei meu neto no parque, né? Esse é o eu inferior. De certa forma é claro que não é o eu superior, mas vem dessa ignorância. A criança não sabe mais do que isso, é tudo que ela sabe. A criança apenas quer o brinquedo e está fazendo o melhor que ela pode para satisfazer aquilo que ela acredita que seja uma necessidade dela. Então, como adultos, né, não é só como criança, não, também como adultos, muitas vezes nós criamos situações dolorosas para nós mesmos e para os outros, porque a gente não sabe fazer melhor do que isso. Eu estava trabalhando com um cliente um outro dia que estava me dizendo que a filha ou filho dela, né, de 3 anos, bate nela e morde ela. E eu estava perguntando para ela, e por que que ela se sente tão sem como fazer, como agir? E ela falou que eu não sei como colocar limites nessa criança, porque senão ela vai ficar muito chateada comigo. Em algum ponto, eu falei com ela, que tipo de limite que eu posso criar? E eu falei, não sei, talvez colocar de castigo, colocar numa cadeira. Ele precisa sentar alguns minutos numa cadeira depois que ele fizer alguma coisa errada. E ela ficou chateada, porque ela pensou que eu estava falando que ela deveria ser cruel com a criança. Alguns de vocês podem achar que isso é ser cruel com a criança, né? Mas eu estava tentando ajudá-la a dar à criança aquilo que a criança realmente precisa, que é limite. Numa forma, quando não dá para essa criança esse limite e deixar a criança mordê-la e batê-la, na verdade ela está machucando essa criança. A gente pode falar assim, olha, esse é seu eu inferior. Essa mulher, ela não sabe, essa mãe, ela não sabe melhor do que ela está fazendo, porque ela ainda está lá parada nessa crença de que qualquer coisa que ela faça está errado. E dessa crença, ela cria de não saber fazer o que é certo e o que é errado. Dessa crença, ela acha que tudo está errado sobre ela cria ideias erradas sobre o que é o amor. Então, para ela, dar para a criança um castigo quando a criança morde ela ou bate nela é não amar. Talvez você pode chamar isso o eu inferior, mas na verdade isso é ignorância. Ela não sabe melhor, ela não sabe mais do que isso. Isso é o que ela sabe. Então são as camadas mais profundas do eu inferior. Quando eu sei e eu continuo trabalhando de formas dolorosas, que eu machuco os outros e a mim mesmo, é claro, quando eu trabalho, eu machuco o outro, eu me machuco, e quando eu machuco o outro. Tem distinção, na verdade, né? Então, eu estou agindo não mais na ignorância, mas ligada nas crenças daquilo que vai me trazer segurança. Eu estava trabalhando com uma outra pessoa e é claro, essas pessoas com que eu trabalho, né? Eu não sei quantos de vocês são helpers. O que quer que eles tragam para a gente também vive na gente. Todos nós temos algo parecido, similar, né? São ciclos que a gente vive neles. Então, esse outro cliente com quem eu estava trabalhando, ele estava parado nessa coisa da mãe dele que está envelhecendo, né? E essa minha cliente acredita que a cuidar da mãe dela é só para ela. E ela fica com raiva da irmã que não ajuda e a mãe que também não aceita ajuda, né? Então eu estava ajudando ela a preencher essas lacunas. E é alguma coisa que a gente está sempre olhando. Mas sim, tem as imagens dela nessas questões, imagens sobre o que faz dela uma boa
pessoa, aquilo que ela acredita que para ser uma boa filha, ela precisa sacrificar totalmente as suas próprias necessidades e assim vai. Mas explorando com ela hoje o que ela estava falando, e aí ela percebeu que esse estar no sacrificar mais do que ela sacrifica, a gente se sacrifica pelas pessoas que a gente ama, mas quando ela sacrifica mais daquilo que ela deve mesmo sacrificar, nesse triângulo, então ela, na verdade, ela está sendo superior à irmã dela. Ela pode ser a principal, aquela orgulhosa. Ela tem muito orgulho em ser a filha. Ela tem muito orgulho olhar para a filha de cima e dizer para ela assim, olha, eu sou a filha. Tem uma conexão, tem uma ligação profunda que essa pessoa tem com quem ela acha de ser a pessoa. Então, eu estava trabalhando com ela hoje, eu estava pedindo a ela para respirar e imaginar. Eu estava ajudando com um trabalho de guiança, né? Então, imagina você chegando e olhando para sua mãe, para sua irmã, abre mão dessa crença de que você tem que ser a maior. E ela não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu. Ela não ia fazer isso. No final da sessão, ela disse: eu amo ser essa pessoa. Eu amo ser assim. E eu desejo sacrificar mais do que eu devo sacrificar para poder manter essa imagem de que eu sou a maior. Esse é o eu inferior que não quer sair da ignorância. É o eu inferior que sai, que é do resultado de apoiar essa ideia falsa do seu eu. Apesar da minha cliente tem partes minhas que olham e veem a mesma coisa, né? Tem partes de você que olha e vê a mesma coisa. Sei que não é a mesma coisa, mas tem partes que a gente quer ser o melhor, né? Mesmo que isso não seja bom. Mas nisso, se eu tô tão ligada nessa necessidade de ser a melhor, não tem espaço para que a graça chegue de novo. A graça está sempre lá. Não tem espaço para, na verdade, eu saber e sentir que a graça está presente. Então, eu fico na separação. Então, essa segunda fase do Pathwork, na palestra 213, que é abrir mão, né? Abrir mão e se entregar a Deus, fala de como que é um resumo dessa viagem, que o Pathwork é realmente você abrir mão de todas essas ligações, dessas ideias do que nós somos, todas as ideias do que somos, e deixar que Deus nos conduza, abrir mão da segurança de saber, abrir mão da segurança de crer que a gente pode controlar aquilo que vai acontecer, que a gente pode controlar a vida. Agora, o guia fala que abrir mão não é dizer que a gente não vai dar o nosso melhor, mas abrir mão significa que, mesmo tentando dar o nosso melhor, nós estamos abertos a experienciar a vida da forma como a vida vier até nós. Abrir mão de escolher qual experiência que a gente vai aceitar. Escolher aquilo que a gente vai considerar que está sendo feito em nome de Deus.
Abrir mão não é abrir mão das preferências, a gente tem preferências, mas abrir mão dessa necessidade de estar conectada com as nossas preferências, de estar ligada. Então, uma das preferências que a maioria de nós pode ter é que a gente gasta muita energia, é a preferência pelo que nós chamamos de eu superior. Na verdade, muitos de nós que trabalham com Pathwork fazem esse erro de identificar, de conectar o eu real com o eu superior. A gente tende a acreditar que o eu real é igual ao eu superior. E essa segunda fase do Pathwork nos convida a realmente entender que o eu real é tanto o eu superior quanto o eu inferior. A nossa conexão com Deus. Sempre que tem um sim que nós damos a Deus, também tem um não que nós damos a Deus. As duas estão presentes. Se não tivesse presentes, haveria o silêncio. Eu quero repetir isso. Se tem um sim que nós damos a Deus, tem que existir também presente um não a Deus. Senão, na verdade, teria silêncio. Deus é silêncio. Esse é o ensinamento mais profundo do Pathwork para mim. Todos podemos fazer um resumo, né, do que é o Pathwork, mas Deus é silêncio. Sempre que tem um desejo que não é atendido, pode ser um desejo de um relacionamento mais profundo com um outro ser humano, para mais abundância nas nossas vidas, para mais aceitação que vem do seu irmão, da sua irmã. Tem também um medo desse desejo. O guia fala isso. Tem várias palestras que falam disso, mas é através das palestras. Se não tivesse medo, não teria esse desejo, porque esse desejo já seria manifestado. Então, a fase 2 do Pathwork, o que é o sacrifício que eu preciso fazer? Qual é o sacrifício que eu preciso fazer para sair da separação? E viver o sim para a vida como um todo, da forma como a vida aparecer em mim, através de mim ou comigo. E, de novo, o guia, né, nas palestras, chama sacrifício com nomes diferentes, mas, de forma fundamental, é o sacrifício da segurança. Sacrificar, acreditar que eu sou a pessoa, que eu entendo tudo, que eu estou no controle. Se eu, pelo menos, pudesse viver a minha autoimagem, qualquer que ela seja, se eu pudesse pelo menos entender, eu vou então aceitar você se eu entender você. Eu vou amar você se você olhar e perceber a forma como eu deveria agir e ser. Eu vou dizer sim se eu não sentir medo. A gente acha que coragem que é a ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. É o desejo de dançar, né, entre aspas, dançar, mesmo quando eu estou com medo. Então, esse é o convite do guia. De novo, eu sei que eu estou repetindo. Sim, é muito importante sentir os nossos sentimentos para a gente poder respirar
e para que a gente possa sentir nossos sentimentos, a gente precisa visitar essas experiências que nós sofremos na infância e libertar essa criança que ainda existe em nós desse medo de não ter as suas necessidades atendidas, as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais e todas as outras. A gente precisa parar de recriar na nossa vida adulta essas necessidades infantis que vêm de ideias erradas, de como que a gente precisa de ter nossas necessidades atendidas. O guia fala que é lindo, mas não é o suficiente. Por quê? Enquanto nós acreditarmos que nós podemos controlar a vida, a nossa mente vai nos trazer novamente para recriar. Então, nós estamos realmente querendo, né? O guia pergunta, estamos realmente querendo não ir atrás da segurança? Nós queremos sair dessa ligação profunda com ideias sobre quem nós somos e sobre o que a vida é, e que a gente acha que essas ideias vão nos manter seguros. Essas ideias vêm da ilusão. Essas crenças, elas vêm da ilusão. Essa é a pergunta que a fase 2 do Pathwork nos ajuda a dançar com ela. Então, a gente sabe que a fase 2 do Pathwork não está na segunda parte das palestras, está além das palestras, que está a partir da 158. Não é que a fase 1 termina, e aí a gente então pode começar a fase 2. Alguns de vocês vão achar que é assim, né? Pensar como eu estou lidando, né, com meu envelhecer, né? Eu estou com 73 anos, então eu vejo as pessoas ao meu redor morrendo, as pessoas estão envelhecendo. A minha irmã morreu ano passado, então fica cada vez mais difícil para mim negar a realidade da morte. Muitas vezes eu me percebo retornando e em não estar na vida como uma criança, pedindo atenção. Meus filhos tentam me ajudar, né? Porque eu tenho dificuldade em caminhar, em andar, então eles tentam me ajudar, mas às vezes eu nego, eu não aceito essa ajuda. Eu vou dar um exemplo disso. Eu estava em Nova York, né? A gente estava andando, eu não conseguia atravessar a rua e eu estava com medo de escorregar e machucar. E algumas pessoas chegaram me pedindo oferecendo ajuda e eu dizia não, mas eu não conseguia andar. Mas tinha que ser eu a atravessar a rua. Essa era criança em mim que viveu em mim depois de muitos anos de terapia, pathwork e meditação, e sabendo que eu tinha que abrir mão da segurança, que eu deveria aceitar o meu envelhecer. Ok, acontece. Então eu preciso voltar e olhar de novo, né? Olhar essa criança que não quer sentir dor, a criança que quer estar no controle, e ouvi-la novamente. Ela apareceu de novo. Agora eu estou falando sobre envelhecer. É a minha realidade. As crises nos trazem novamente a agir de uma forma igual quando éramos novos. Então, não é que a fase 1 ela não termina verdadeiramente, né? Totalmente. Mas quando a gente se abre para aquilo que a fase 2 pede da gente, a gente continua olhando como que a gente fecha os olhos a algumas partes que, ou então a gente fecha os olhos para a presença da graça, né? A gente muitas vezes se nega a ver. Mesmo quando a gente volta e tem que lidar com a criança em nós, a gente
também pode nos libertar com mais rapidez e com mais facilidade. Então, eu vou parar. A gente pode falar muita coisa sobre isso, né? Alguns de vocês vão escolher fazer o workshop, né? E vão dançar com todas essas ideias. Mas eu gostaria de parar e pedir para vocês. Muitos de vocês têm perguntas, né? Mas talvez a gente só tenha espaço para uma ou duas perguntas, né? Boa noite a todos. Eu fico muito satisfeito de estar aqui ouvindo a Irena. Good evening to everyone. I'm very glad to be here hearing Irena speak. A minha pergunta é sobre a questão da segurança, de abrir mão da segurança, que a minha percepção é que, neste momento, eu tenho um medo que não é consciente, é um medo no meu corpo. É algo inconsciente. My question about letting go the safety. I'm sorry, Regina, can you start again? Yes. Raimundo says that he's the question he has about letting go the safety in this moment, it's because the fear is not conscious and he feels the fear in his body. Então, eu gostaria de saber como eu posso abrir mão da segurança que eu não controlo, né? Essa segurança, essa insegurança inconsciente, essa vontade inconsciente de ter segurança. Né? So he wonders how he can let go of this safety because he keeps having this unconscious need of feeling safety. Raimundo, I want to ask you a question if I understand you. Raimundo, gostaria de fazer uma pergunta, né, para ver se eu compreendi o que você falou. Is there some thought you have that says fear? You should not feel fear. Será que tem algum pensamento seu, uma ideia que te diz, medo, eu não deveria sentir medo? Is there some belief that a mature person, a person who is aligned with God, does not feel fear? Tem alguma crença sua de que uma pessoa adulta, uma pessoa que está alinhada com Deus, ela não deveria sentir medo? Certamente, existe sim. Não só em mim, mas eu vejo para todo lado. Isso eu vejo que isso é algo que é muito presente. Not only for myself, I feel this, but I also see in many other places that this is what happens. Yes. So let me ask you a question. Então eu vou te fazer uma pergunta, Raimundo. What is it that tells you that a mature person or a person who is aligned with God does not feel fear? Where did you hear that? A minha pergunta para você, Raimundo, é o que te diz ou de onde você ouviu dizer que uma pessoa adulta, uma pessoa conectada com Deus, ela não deve sentir medo? De onde vem essa ideia? De onde vem eu não sei, mas parece de uma voz interna mesmo, talvez uma fala de autoridade, de que é preciso só não ter medo mesmo. Talvez não seja até bem banal mesmo dizer, homem não tem medo, é preciso enfrentar a vida, essas coisas. Ok. I don't know exactly where it comes from, but maybe this inner voice or authorities. But probably I could say that it comes from beliefs such as men cannot fear. I'm sorry, it comes from where?
this belief that men should not feel fear. Right. Men should not feel fear. Uhum. How do you know that that's true, Raimundo? Como você sabe que isso é verdade, Raimundo? Just breathe, breathe. Respirando. Respira. Isso, Respira. respira. How do you know that's true? Como é que você sabe se isso é verdade? Eu não sei se isso é verdade. Na verdade, eu Okay, só... hold on. Ok. You don't know that it is true, Você but não you believe it. sabe. Você não sabe se isso é verdade, mas você acredita nisso. É isso. You don't know that it is true, but you believe it. Você não acredita que isso é verdade, mas você não sabe se isso é verdade, mas você acredita nisso. É isso. Me too. Também. Eu também. Sometimes. Às vezes. But this is, so the mind tells you should not feel fear. É a mente que diz para você, você não deve sentir medo. As long as you feel fear, Enquanto você sentir medo, né? your energy should go to avoid what you're afraid of. A sua energia vai em evitar aquilo que você teme. What an illusion. É uma baita ilusão isso, né? Fear is just a feeling. O medo é só um sentimento. And if we allow ourselves to feel fear, it lasts a few seconds. E se a gente nos permite sentir o medo, ele vai durar só uns segundos. But the fear of the fear can keep us prisoners the rest of our lives. Mas o medo do medo pode nos manter prisioneiros por uma vida. You know, I am Greek, as I think Letizia told you. And in Greek, we have this expression. Eu sou grega, né? A Letícia deve ter comentado já. E na Grécia, a gente tem esse ditado. The expression goes, whoever saw God and wasn't scared. Whoever saw God and wasn't scared. Quem que já viu Deus e não estava apavorado? Então, na Grécia tem essa frase. Quem já viu Deus e nunca estava apavorado? God is fierce. God is fierce. Deus é medos. No. No, fierce like no. a strong. Yeah, strong, Okay. not frightened. Yeah. Ok. God is strong. Então Deus é forte. God is bigger than the mind can contain. Deus é maior do que a nossa mente pode conter. Why should you not be afraid, Raimundo? Por que você não deveria estar com medo, Raimundo? Eu diria, mentalmente, talvez, eu digo que é meio intuitivo ter medo, mas também, por outro lado, parece intuitivo não querer ter medo. In my mind, I can say that it's kind of intuitive not to fear. Yes. But at the same time, it's also intuitive to fear. Yeah. And the mind believes itself. E a mente acredita nela mesma. Like my mind. A minha mente, né? Como a minha mente. Gratidão. Thank you. Thank you.